Bom dia, bom dia, bom dia. Que hoje seja um dia de alegria na vida de vocês, todos que estão acompanhando o nosso devocional da manhã. Glórias a Deus pela vida de cada um de vocês. Eu gostaria, antes de iniciar, ainda fazer uma oração, amém? Senhor Jesus, eu te louvo e te agradeço por mais um dia que o Senhor me concede de vida, o milagre da vida, o sopro da vida que o Senhor deu a Adão e se estendeu a toda a nossa geração até os dias de hoje. Esse milagre de nós estarmos vivos e poder estar contemplando a Tua presença, adorando a Tua santidade, Senhor, neste local. Agradeço pela vida dos Teus filhos, Senhor, que acompanham a devocional, agradeço por esses que estão na internet aqui, nos assistindo ao vivo nesse momento e como eu sempre peço, usa-me, Senhor, nessa manhã para poder ministrar, Senhor, este estudo acerca das leis que o Senhor estabeleceu para o Teu povo. E como eu sempre peço, eu sou falho, sou pecador, sou limitado, mas que o Senhor possa me usar nessa manhã como instrumento Teu, no nome santo de Jesus, e a igreja diga amém, amém. Glória a Deus. Nós estamos, então, estudando o livro de Levíticos, que significa relacionado aos levitas, né? Referindo-se, então, à tribo sacerdotal lá do antigo Israel, a tribo de Levi, um dos filhos de Jacó, e contém aqui uma coleção de leis dadas, então, ao povo israelita, que depois que eles deixaram o Egito ali, detalhando como eles poderiam ou deveriam viver aqui de uma maneira santa e agradável a Deus, como nós já vimos do capítulo 1 até o capítulo 11, né, que foi ontem, e coube a mim nessa manhã aqui de sexta-feira trazer o estudo aqui do capítulo 12 acerca das leis da purificação, né, ou leis referente à pureza. E ainda nós veremos, ainda por mais 15 capítulos adiante à frente aí, os temas centrais que incluem a necessidade de expiação pelo pecado, né, a santidade de Deus, os métodos para aqui um povo pecador viver aqui em relacionamento e principalmente em obediência a um Deus santo, e por fim, as leis civis, lá a partir do capítulo 24 até o capítulo 27, que é o final do livro de Levíticos, amém? Então vamos abrir as nossas Bíblias no capítulo 12 de Levítico. Eu estou usando aqui a nova versão transformadora, então a tradução ela pode ser um pouco diferente se você utiliza uma Bíblia de linguagem mais clássica, como a Almeida Revista Atualizada, como a King James, por exemplo. Então diz assim a palavra do Senhor na nova versão transformadora. Versículo 1, o Senhor disse a Moisés, dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Se uma mulher engravidar e der à luz a um filho, ficará cerimonialmente impura por 7 dias, como acontece durante a menstruação. No 8º dia, circuncidem o menino. Depois de esperar 33 dias, a mulher estará purificada do sangramento do parto. Durante o período de purificação, não deverá tocar em coisa alguma que seja consagrada. Também não poderá entrar no santuário enquanto não terminar o período de purificação. Se a mulher der à luz uma filha, ficará cerimonialmente impura por 2 semanas, como acontece durante a menstruação. Depois de esperar 66 dias, estará purificada do sangramento do parto. Versículo 6, quando se completar o tempo de purificação, pelo nascimento de um filho ou de uma filha, a mulher levará um cordeiro de 1 ano como holocausto e um pombinho ou rolinha para a oferta pelo pecado. Levará as ofertas ao sacerdote à entrada da tenda do encontro. O sacerdote as apresentará ao Senhor para fazer expiação pela mulher. Ela voltará a ficar cerimonialmente pura depois do sangramento do parto. Essas são as instruções para a mulher depois do nascimento de um filho ou de uma filha. E o versículo 8, se a mulher não tiver condições de levar um cordeiro, levará 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Um será para o holocausto e outro para a oferta pelo pecado. O sacerdote o sacrificará para fazer expiação pela mulher e ela ficará cerimonialmente pura. Como nós podemos perceber aqui,
O capítulo 12, ele é bem curtinho, ele é bem pequeno, né? É o menor capítulo aqui do livro de Levítico, com apenas 8 versículos, mas nós temos então muitas coisas aqui a aprender nessa sessão que trata aqui das leis e regulamentos dados aos israelitas, especificamente no que diz respeito então à limpeza cerimonial e mais especificamente aqui sobre instruções sobre purificação da mulher após o parto. E o parto trazia impureza cerimonial, exigindo então rituais específicos aqui para a purificação que nós vamos ver aqui neste capítulo. E para entender então esses versículos que aqui estão, nós devemos considerar o conceito cultural e histórico do antigo Israel. O livro de Levítico foi escrito aos israelitas, como eu disse antes, depois que eles foram ali libertados do Egito, enquanto eles estavam caminhando pelo deserto. E nessa época, Deus estava estabelecendo então uma nação santa, né, que era distinta das culturas ali pagãs vizinhas. E parte desse processo, então, envolvia dar aos israelitas aqui instruções específicas sobre limpeza, sacrifício e adoração. E nessa sessão que vai então do capítulo 11 até o capítulo 15, são tratadas as leis referentes então à pureza, né, que era uma preocupação significativa à época lá. E a ideia de pureza, ela se estendia para além da limpeza física, né, claro, além da pessoa ter que tomar um banho, manter a higiene, mas aqui incluía a limpeza moral e a limpeza espiritual. E as leis aqui em Levítico, incluindo essas relativas à purificação após o parto, elas foram estabelecidas então para ensinar os israelitas sobre santidade e separação do pecado. E também eram instruções práticas aqui, ajudando a prevenir, claro, a propagação de doença, manter a saúde ali e o bem-estar ali da comunidade. E aqui nos versos 2, 3 e 4, o Senhor estabelece então um ritual de purificação para a mulher após o parto, e especificamente se a criança for do sexo masculino. E no versículo 5, se a criança for uma menina. Mas vamos ver o que diz cada um dos versículos. O verso 2 diz assim: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Se uma mulher engravidar e der à luz, então, a um filho, ficará cerimonialmente impura por 7 dias, como acontece durante a menstruação. Então, aqui no verso 2, introduz aqui instruções específicas dadas por Deus sobre a pureza cerimonial de uma mulher, então, após o parto aqui. E nesse versículo, Deus orienta Moisés a informar aos israelitas que uma mulher que dá à luz a um filho, ela deve ser considerada, então, cerimonialmente impura por 7 dias. E sabe, esse estado de impureza cerimonial, como diz aqui, é comparado à mesma condição de uma mulher durante o período menstrual, quando o Senhor diz aqui no verso 2, aqui no final do verso 2, como acontece durante a menstruação. Então, o Senhor voltará a falar a Moisés especificamente sobre a questão aqui das secreções corporais, dos fluidos corporais, lá no versículo 15, e eu não vou entrar em muitos detalhes aqui a respeito disso, pois ainda nós veremos esse capítulo aqui no devocional da próxima quarta-feira com o irmão Jefferson ou com a sua esposa Stephanie, vai ser um dos dois, eu não sei qual deles, mas vai ser visto então o capítulo 15 na próxima quarta-feira. Então, voltando ao nosso texto aqui, no verso 3 diz assim: no 8º dia circuncidem o menino. No antigo Israel, a circuncisão era mais do que um mero ali, ritual, uma mera formalidade. Era um ato profundamente aqui significativo de obediência e também de santidade, né? O 8º dia, ele era escolhido por Deus para este ritual, né? O 8º dia que foi escolhido por Deus. É também confirmado aqui por algumas observações médicas que afirmam o 8º dia ser, então, o momento ideal para coagulação do sangue em recém-nascidos, o que garantiria ali um procedimento mais seguro para a criança ali recém-nascida, né? E aqui nós podemos ver como o nosso Deus é um Deus perfeito. E como sabemos, né, pelos registros bíblicos, essa prática foi um mandamento dado por Deus ali inicialmente a Abraão, né, lá em Gênesis, como um sinal da aliança ali entre Deus e o seu povo, né, conforme está lá em Gênesis no capítulo 17, se eu não me engano, a partir do versículo, nos 10, 11 e 12. E assim, a circuncisão, ela serviu como uma marca física, né, que diferenciou ali os israelitas como povo escolhido de Deus, significando o seu relacionamento ali único com Deus e o seu compromisso, então,
então, de obedecer ali os seus mandamentos. Para nós, hoje, meu querido e minhas queridas, não existe mais a obrigatoriedade de nós circuncidarmos os nossos filhos ao nascermos, muito embora, em muitos casos, seja necessário ali um procedimento médico, né, chamado de operação de fimose ou prostectomia, uma coisa assim, mas lá em Levíticos, aqui em Levíticos 12, no versículo 3, nos lembra da importância, então, da obediência a Deus e da necessidade aqui de nós sermos separados ali para Ele. Então, embora os cristãos aqui hoje não estejam mais debaixo da lei da circuncisão lá do Antigo Testamento, o princípio por trás aqui dessa prática, ele permanece bastante significativo para nós hoje, né? O Novo Testamento, ele nos ensina que o que importa agora não é mais ali a circuncisão física, mas um coração e vida aqui transformados que reflitam a fé em Jesus Cristo, amém? E apenas como informação, os judeus ortodoxos atuais ainda realizam, né, essa prática aqui em seus filhos recém-nascidos, conhecido como Brit Milá ou apenas Bris, mas isso é apenas informação para nós, né? E lá no chamado Concílio de Jerusalém, em Atos 15, se eu não me engano, entre outras coisas, discutiram lá a controvérsia sobre a circuncisão de gentios, onde alguns mestres estavam ensinando que quem não fosse circuncidado não poderia ser salvo. Isso foi motivo ali de uma grande discussão ali da parte de Paulo e Barnabé, o que fez com que eles fossem até Jerusalém. E lá em Jerusalém, diz a Bíblia, alguns fariseus então se revoltaram, né, como está aqui, vamos ver em Atos 15, 5, diz assim: contudo, alguns dos irmãos que pertenciam à seita dos fariseus levantaram e disseram: é necessário que os convertidos gentios sejam circuncidados e guardem a lei de Moisés. E por isso, esse assunto ele foi levado, então, aos apóstolos e presbíteros lá em Jerusalém, esse concílio aí, chegando à resolução de que esse mandamento ele não veio de homens, mas do Espírito Santo de Deus, como nós podemos ver aqui nos versos 8 até 11, aqui de Atos 15, que diz assim, versículo 8, ora, Deus, que conhece então os corações, lhe deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhe pela fé o coração. Versículo 10, agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? E o versículo 11 diz, mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. E mais adiante na Bíblia, então, o apóstolo Paulo ele continua tratando sobre isso, em Gálatas 6, versículo 15, ele vai dizer lá, não importa se fomos circuncidados ou não, o que importa é que fomos transformados em nova criação, amém? Então, a ideia de ser separado e marcado como povo de Deus, ainda se aplica a nós cristãos, que nós somos chamados então a viver uma vida santa e distinta em um mundo aí fora que não conhece a Deus. E pela fé, e somente pela fé em Jesus Cristo, os crentes aqui, eles se tornam parte dessa comunidade aqui da aliança de Deus, identificados não por um sinal externo, aqui um sinal externo como é a circuncisão, mas por um coração e vida aqui transformados e que produzem fruto do Espírito. Quantos estão me entendendo? Então, continuando aqui no nosso texto, os versículos 4 e 5 nos diz, depois de esperar 33 dias, a mulher estará purificada do sangramento do parto. Durante o período de purificação, não deverá tocar em coisa alguma que seja consagrada. Também não poderá entrar no santuário enquanto não terminar o período de purificação. E se a mulher der à luz a uma filha, ficará cerimonialmente impura por 2 semanas, como acontece durante a menstruação. Depois de 66 dias, estará purificada do sangramento do parto. Aqui nós vemos que o tempo de purificação da mulher, caso ela tenha uma filha, caso ela tenha uma menina, é o dobro do tempo que se fosse aqui então um menino, porque se fosse um menino, o tempo de duração total seria de 40 dias, né, os 7 dias que é o mesmo do período menstrual, mais 33 dias que é o período de resguardo ali, onde ela aguarda ali o sangramento do parto cessar, né, esse período, e dentro desse período aí, no 8º dia, o menino ele deve ser
ser então circuncidado. E se fosse uma menina, o período total são de 80 dias, 14 dias, né, pela questão do período menstrual, mais 66 dias, que é o período ali do resguardo até o sangramento cessar. Então, o melhor entendimento para explicar essa diferença é encontrado na perspectiva judaica aqui em relação à santidade. Então, de acordo com a tradição judaica, esse período ele é 2 vezes mais longo para explicar, então, a pureza tanto da mãe quanto da filha, que seriam os 7 dias da mãe, mais os 7 dias da menina, que era o mesmo ali do período menstrual. E também o período aqui de cura do sangramento do parto é dobrado aqui, totalizando 66 dias. E é importante lembrarmos que em uma sociedade patriarcal, como era lá naquela época, o nascimento de um filho muitas vezes carregava ali implicações sociais diferente do nascimento então de uma filha. E no entanto, de uma perspectiva bíblica, tanto os filhos como as filhas eram valorizados e ambos exigiam ali o processo de purificação para restaurar a mãe e a limpeza cerimonial. Amém? Então, seguindo aqui no nosso texto, os versos finais do nosso capítulo de hoje, os versos 6 até o 8, nos diz o seguinte: quando se completar o tempo de purificação pelo nascimento de um filho ou de uma filha, a mulher levará um cordeiro de 1 ano como holocausto e um pombinho ou rolinha para oferta pelo pecado. Levará as ofertas ao sacerdote à entrada da tenda do encontro. O sacerdote apresentará ao Senhor para fazer expiação pela mulher. Ela voltará a ficar cerimonialmente pura depois do sangramento do parto. Essas são as instruções para a mulher depois do nascimento de um filho ou de uma filha. E o versículo 8, o versículo final diz: se a mulher não tiver condições de levar um cordeiro, levará 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Um será para o holocausto e o outro para oferta pelo pecado. O sacerdote o sacrificará para fazer expiação pela mulher e ela ficará cerimonialmente pura. Aqui nos versos finais, o tema da purificação, claro, não termina aqui, como eu disse, vai até o capítulo 15, mas aqui no verso 6, o Senhor fornece instruções sobre o que a mulher deve fazer após ali a conclusão do seu período de purificação depois do parto. Quer ela tenha dado à luz um filho ou uma filha, o processo de purificação termina então com uma oferta trazida aqui ao sacerdote na entrada da tenda do encontro, como está aqui na nova versão transformadora, ou tenda da congregação, como está na Almeida Revista Atualizada, que era o local ali central da adoração dos israelitas, como nós tratamos aqui dias atrás sobre o tabernáculo. Eu tive aqui ministrando Êxodo 37, que fala sobre a arca, a tampa do propiciatório, a mesa dos pães, o candelabro e o altar de incenso, né? E a oferta aqui consiste em um cordeiro de 1 ano para o holocausto, ou um pombo ou uma rola para a oferta pelo pecado. E o holocausto, que nós já vimos no devocional da manhã, no capítulo 1 aqui de Levítico, né, representava então a dedicação completa a Deus ali, e deveria ser então totalmente ali consumido no altar, simbolizando o total compromisso e entrega do adorador ali a Deus. Então, a oferta pelo pecado, por outro lado, era feita para expiar pecados não intencionais, né, e purificar o adorador ali da impureza cerimonial. E veremos isso aqui a partir do devocional do capítulo 16 em diante, lá que trata do dia da expiação. E como eu mencionei também no meu devocional anterior, lá em Êxodo 37, o dia da expiação, ele é conhecido como Yom Kippur, celebrado até os dias de hoje aí pelas comunidades judaicas em todo o mundo, mas nós cristãos não celebramos mais esse dia. Por quê? Porque Jesus Cristo cumpriu então o papel de sumo sacerdote, ofereceu o seu próprio sangue aqui como expiação pelos nossos pecados. Mas aqui, em Levítico, o sacerdote, ao apresentar essas ofertas, a mulher, então, ela é restaurada aqui à plena participação na comunidade religiosa. E muito embora
nós cristãos não sejamos aqui obrigados a seguir lá o sistema sacrificial do Antigo Testamento, os princípios por trás, então, dessas ofertas ainda são relevantes, os princípios, tá? O holocausto, que era totalmente queimado, ali mencionado aqui no verso 6 e no 8, hoje para nós representa a dedicação total a Deus das nossas vidas, né? E a oferta, então, pelo pecado simboliza uma necessidade aqui genuína de arrependimento pelos pecados cometidos. Quantos estão me entendendo? Amém. Os versos finais aqui de Levítico 12, eu sempre falo no plural, né? Levítico 12, conclui as instruções de Deus sobre o processo de purificação, então, de uma mulher após o parto. E nesses versículos aqui finais, o sacerdote, então, ele é instruído aqui a apresentar as ofertas diante do Senhor para fazer, então, a expiação pela mulher, ou seja, um cordeiro para o holocausto, ou um pombo ou uma rolinha aqui para a oferta pelo pecado. E depois, então, que as oferendas aqui são feitas, ela, então, é declarada limpa do seu fluxo de sangue. E esse ato de fazer a expiação restaura a mulher aqui a um estado de pureza, permitindo que ela agora possa participar, então, plenamente do culto e da vida religiosa ali da comunidade onde ela está inserida, que diferentemente dos dias atuais, frequentar as sinagogas e o templo naquela época era algo muitíssimo precioso para as pessoas daquela época, diferente dos dias de hoje, que nós somos aqui um pouco desleixados em relação a vir à igreja, né? A gente vem à igreja quando nós queremos, ou quando nós não estamos cansados, enfim, ou então com a facilidade da tecnologia hoje é muito mais cômodo para os irmãos ficarem em casa e nos assistirem pela internet. Isso não é uma crítica, mas uma constatação, que as pessoas deixam de estar em comunhão aqui na igreja, aqui nesse local de adoração, para estar em casa na frente de uma TV, ali sentada num sofá, assistindo o culto. Não que isso seja errado, mas seria muito mais relevante para você como um adorador, para mim como um adorador, estar aqui em comunhão, né? O quão bom, quão agradável, né? Que os irmãos estejam em comunhão, ou como quando me alegrei, quando me disseram, vamos à casa do Senhor, aqui é a casa do Senhor. Mas naquela época, estar dentro do templo, estar na sinagoga era algo de extrema importância para o povo, tanto que existiam essas leis, e esse período todo que a mulher ficava ali impossibilitada de estar ali cultuando e louvando a Deus, deveria ser um período bastante difícil ali para elas. Mas, voltando aqui no contexto, o objetivo dessas ofertas não significa que o parto era pecaminoso aqui, mas para abordar a impureza cerimonial, a perda de sangue ali, o corrimento durante o parto. E essas instruções concluem afirmando que esses são os regulamentos para as mulheres que dão à luz a um menino ou uma menina, garantindo que o mesmo processo se aplique independentemente, então, do sexo da criança. E aqui no versículo 8, fornece uma oferta alternativa para uma mulher que não pode se dar ao luxo aqui de trazer um cordeiro de 1 ano após o nascimento de um filho. Como nós bem sabemos, grande parte lá da população israelita não tinha muitas posses, né, seja de animais ou até mesmo recursos financeiros ali para se adquirir o versículo afirma que se uma mulher não puder comprar um cordeiro, ela pode trazer aqui 2 pombas ou 2 pombos ou 2 rolinhas, um como holocausto e outro como oferta pelo pecado. E o sacerdote então faria aqui a expiação por ela com essas ofertas, e ela seria de igual forma considerada limpa. Então nós vemos que o nosso Deus, ele é um Deus de provisão aqui, e esse versículo demonstra a provisão de Deus para aqueles que eram menos ricos ali, garantindo que todos, independentemente da sua situação financeira, da sua classe social, eles pudessem ali cumprir com os requisitos para a purificação e ser restaurado ali a um estado de limpeza cerimonial. E a oferta de pássaros era então uma opção ali mais acessível, permitindo que todas as mulheres ali participassem então do processo de purificação após o parto e fossem trazidas ali de volta à plena comunhão da sua comunidade ali. E essa condição, como eu disse, era levada muito a sério pelas pessoas, né, do Antigo Testamento. Eu fico pensando se isso ainda fosse válido nos dias de hoje, né? Será que
Presta atenção, né? Será que não haveria pessoas trazendo aqui rolas e pombinhas, mesmo tendo condições de trazer um cordeiro de 1 ano para ser oferecido aqui em holocausto? A lei não vale mais para os nossos dias, alguns vão dizer graças a Deus, né? Mas o que vale para nós hoje ainda são os princípios, como eu venho falando, são os princípios dessa lei. Vamos olhar, por exemplo, para a questão das ofertas alçadas, né, que eventualmente, às vezes, nós fazemos aqui. Não para a igreja, né, porque a igreja ela já recebe aí os dízimos e, eventualmente, ofertas para manutenção aqui. Mas a oferta alçada para uma causa ali, para uma instituição ou para uma necessidade aí de um membro da igreja, e nós vamos, então, ao altar levar a nossa oferta. Então, mais uma vez, não é uma crítica ou uma acusação, mas algo para nós, como cristãos, nós refletimos profundamente a respeito disso. Vamos imaginar aqui uma situação hipotética. O irmão, antes de vir aqui ao altar trazer uma oferta alçada, ele abre a sua carteira e dentro dela tem apenas 2 notas de dinheiro ali. Uma nota de 10 e uma nota de 100 reais. Qual das 2 ele deve trazer ao altar? Muitas vezes, nós ofertamos a nota menor. Infelizmente, eu estou sendo realista. Muitas vezes nós ofertamos a nota menor. Jesus nos ensina sobre isso quando ele observa as pessoas trazendo a sua oferta lá no templo, lá, tanto Marcos quanto Lucas, eles registram aqui em seus livros as grandes ofertas lá dos homens ricos lá, e a oferta de 2 moedas de pequeno valor da viúva pobre, que nós conhecemos muito bem, mas não aplicamos esse ensinamento aqui na nossa vida espiritual. Jesus, ele vai nos dizer lá em Marcos, capítulo 12, versículo 44, diz assim: porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Sabe, esse versículo aqui de Marcos e o correlato lá de Lucas nos desafia a examinar aqui os motivos e o nosso coração por trás da nossa oferta. Será que nós estamos aqui dando em abundância, dando quantidades vultosas, um valor grande aqui financeiro, mas oferecendo somente daquilo que, apenas daquilo que nos sobra e que não afeta de forma alguma o nosso estilo de vida, que não vai fazer falta no nosso orçamento mensal? Ou será que nós estamos dispostos então a dar aqui sacrificialmente, confiando que Deus aqui suprirá as nossas necessidades? Coisas para se pensar. Sabe, o exemplo aqui da viúva pobre mostra que a verdadeira generosidade não tem a ver com o tamanho do presente, né? Mas com o nível de fé e sacrifício envolvido. Quantos estão me entendendo? Mas mais importante do que isso é sabermos que Deus não exige de nós. Muita gente vai dizer graças a Deus. Deus não exige de nós mais do que nós podemos dar. Ele deseja de nós apenas um coração aqui humilde, sabe? E um arrependimento genuíno. Sabe, aqui nós temos a ideia de que Deus, ele é inclusivo aqui em seu chamado, para que todos venham até Ele, sabe, com Deus oferecendo aqui, ou fornecendo um caminho, para que até mesmo os menores, os mais humildes do seu povo, se aproximem dEle, amém? Então, de tudo que nós aprendemos hoje aqui, nós vemos que, após mais de 1.200 anos lá, desde Moisés, depois de Moisés, os ritos de purificação prescritos em Levítico ainda eram observados pelos judeus da época, 1.200 anos depois de Moisés, demonstrando aqui a importância aqui contínua dessas leis na vida da comunidade judaica lá durante todo esse período. E um exemplo disso foi ver Maria e José observando esses ritos, cumprindo a lei, quando do nascimento do menino Jesus. Somente Lucas registrou esse momento em seu evangelho. Vamos abrir aqui. Lucas capítulo 2, dos versos 21 a 24, diz assim: 8 dias depois, quando o bebê foi circuncidado,
Chamaram-no Jesus, o nome que o anjo lhe tinha dado antes mesmo dele ser concebido. Então chegou o quê? O tempo da oferta de purificação, como era a exigência da lei de Moisés. Seus pais o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, pois a lei do Senhor dizia: se o primeiro filho for menino, será consagrado ao Senhor. E o versículo 24 diz: assim ofereceram o sacrifício exigido pela lei do Senhor, 2 rolinhas e 2 pombinhos. Aqui nós podemos confirmar o cumprimento da lei. Está bastante quente aqui, sabe? O cumprimento da lei, quando Maria, então, ela fica lá os 7 dias obrigatórios, por causa ali do corrimento do parto, né? E no 8º dia, Jesus, então, ele é circuncidado, né, conforme a lei, e depois do tempo ali de resguardo, os 33 dias, eles levam, então, o menino Jesus para ser apresentado no templo. E aqui nós podemos nos lembrar da passagem do Cântico de Simeão, né, que eu ministrei aqui uma vez, aqui na igreja, acho que no ano passado, quando Simeão ia todos os dias lá no templo. Diz a Bíblia aqui na minha versão, na Nova Versão Transformadora, que ele esperava ansiosamente a restauração de Israel, e que o Espírito Santo estava sobre ele e lhe havia revelado que ele não morreria enquanto ele não visse o Cristo enviado pelo Senhor. Aqui nessa mesma passagem aqui, um pouco mais abaixo de Lucas, no capítulo 2, dos versos 22 até o 35. A Bíblia, ela vai dizer que quando Maria e José chegaram, então, para apresentar aqui o menino Jesus ao Senhor, como a lei exigia, Simeão, então, tomou a criança nos braços e louvou a Deus, dizendo aqui: soberano Deus, agora podes me levar em paz o teu servo, como prometeste. Vi a tua salvação que preparaste para todos os povos. Ele é uma luz de revelação às nações e a glória do teu povo Israel. Amém? Glória a Deus por isso. Se você tiver interesse em ver essa minha mensagem, acho que foi no dia 8 de dezembro do ano passado, é só procurar aqui embaixo, tem um botãozinho chamado vídeos, você clica nele ali e procure lá no dia 8 de dezembro do ano passado, está lá com o tema, se eu não me engano, foi o Cântico de Simeão, o mesmo título que está na Bíblia. Mas voltando aqui ao texto de Lucas, continuando aqui em Lucas capítulo 2, no versículo 24, diz assim: assim ofereceram o sacrifício exigido pela lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Então Maria e José, como nós bem sabemos, era um casal humilde ali, de poucas posses, né? Jesus nasceu num local, como diz a Bíblia, reservado ali para animais, que tradicionalmente dizem que era um estábulo. A Bíblia diz que Jesus ele foi colocado ali numa manjedoura, numa espécie de coxo ali, que servia para alimentar os animais. E uma das interpretações mais aceita é que, como a família de José era de Belém, muito embora José morasse lá na Galileia, né, lá no norte, na parte mais alta, a família de José era de Belém ali. Então, ele poderia estar na casa ali de um parente, de um familiar, mas que não havia lugar para eles na casa ou no quarto de hóspedes, né? A Bíblia diz aqui: não havia lugar para eles na hospedaria. E a palavra grega utilizada aqui por Lucas é kataluma, traduzida como local de hospedagem ou então como quarto de hóspede, que se refere a um espaço numa casa particular, numa casa privada, e não necessariamente numa estalagem comercial ou ali numa pousada pública, onde o termo grego para uma estalagem comercial ou uma pousada pública é a palavra pandocheion, né, que é diferente. Então, mas de qualquer maneira, embora a Bíblia não cite ali a palavra estábulo, pela tradição, Jesus nasceu num local reservado para animais, possivelmente no andar inferior ali de uma casa dos parentes de José, que diferentemente da nossa época, hoje se você for numa fazenda, você for ali num sítio, né, o celeiro ou o estábulo, ele fica numa área separada ali, mais afastada da casa principal. E naqueles tempos lá de Jesus, era bastante comum ali, esse local, ele ser parte integrante da casa ali, normalmente num andar inferior, num andar térreo da casa. E como nós sabemos então, pelos registros bíblicos, ao nascer Jesus, ele foi envolto ali em panos e colocado ali numa manjedoura. Amém? Glória a Deus. Então, de acordo com as leis mosaicas,
uma mulher ela deveria levar um cordeiro, então, de 1 ano, para o holocausto, e um pombinho ou uma rolinha para a oferta de pecado, conforme está aqui no nosso texto em Levíticos 12, versículo 6. Maria e José não tinham condição ali, então, financeiras para comprar um cordeiro de 1 ano, e diante dessa situação, eles puderam, então, usar de uma prerrogativa da lei que previa, então, uma alternativa para esses casos, que diz lá, se a mulher não tiver condição de levar um cordeiro, levará 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Um será para o holocausto e outro para a oferta de pecados, conforme está aqui no versículo 8 aqui de Levítico 12. E assim, Lucas, então, ele registra que seus pais trouxeram lá, os pais de Jesus aqui trouxeram a oferta mais pobre que a lei permitia. O sacrifício exigido pela lei do Senhor. 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Conforme está aqui no versículo 24 que eu li antes. Sabe, Deus deu a Moisés essas leis para mostrar ao povo que o fluxo mensal não era algo vergonhoso, que a mulher ali precisava se esconder por 1 ou 2 semanas a cada mês. Deus criou as mulheres para gerar vida, foi Deus que criou a mulher, Deus que criou o organismo, Deus que colocou nela esse ciclo menstrual aí todos os meses. Então, ter um período aqui mensal fazia parte desse processo que Deus criou. E eu entendo que Deus deu a Moisés essas leis justamente por amor e para proteger aqui as mulheres, amém? Quantos estão me entendendo? Olhando para nós aqui, cristãos modernos, a aplicação dessas leis aqui, ela não faz muito sentido para nós aqui nos dias atuais e por isso não são até consideradas mais obrigatórias, porque a teologia cristã interpreta isso aqui como parte da lei cerimonial civil que foi cumprida em Jesus Cristo, e não como leis aqui universais e eternas. E o principal motivo para essa visão aqui foi a vinda e o sacrifício aqui de Jesus, que estabeleceram então para nós uma nova aliança que substituiu a antiga aliança aqui da lei mosaica. Então a salvação, ela é alcançada agora pela fé em Jesus e não pela obediência estrita às leis do Antigo Testamento. Quantos estão me entendendo? As comunidades judaicas atuais, elas ainda observam as leis de Moisés, mas o grau aqui e a forma de observância variam aqui significativamente entre as diferentes correntes aqui do judaísmo, onde por exemplo, os judeus ortodoxos atuais, eles são mais conservadores, ultraconservadores ali, e seguem estritamente lá os 613 preceitos aplicáveis à lei judaica. Mas ainda assim, muitas dessas leis relativas, por exemplo, ao sacrifício lá, e o sacerdócio não podem aqui ser cumpridas, porque, como nós bem sabemos, o templo foi destruído. Mas as leis sanitárias, então, de purificação, ainda são observadas atualmente aqui, onde ainda hoje a mulher, ela deve observar aqui o período de resguardo após o parto, no caso de um menino ou de uma menina, respectivamente, até que o sangramento lá cesse e ela realize, então, uma imersão, que ele chama de imersão ritual, para retomar aqui o estado de pureza previsto pela lei. E o holocausto aqui e o sacerdócio, eles não são mais realizados, como eu disse antes, pois essa prática foram abolidas após a destruição lá do segundo templo em Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo. Mas voltando então ao nosso texto base aqui, o capítulo 12 de Levítico destaca aqui a graça de Deus e a compreensão das necessidades humanas. E isso mostra que Deus faz provisão para todo o seu povo, independentemente da situação financeira. O princípio aqui, mais uma vez falando de princípio, o princípio aqui é que o coração da adoração e da obediência aqui importa muito mais do que o valor material da oferta ali dada. Como foi o caso lá da viúva pobre, que deu apenas 2 moedinhas, tudo que ela tinha, diferentemente daqueles homens que deram quantidades vultosas, mas daquilo que sobrava a eles. O que Deus busca é um coração disposto aqui a obedecer aos seus mandamentos e buscar a reconciliação com Ele por meio do arrependimento de pecados. Amém? Em 2 Coríntios, capítulo 8,
versículo 9, o apóstolo Paulo nos diz aqui: vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Embora fosse rico, ele não era rico financeiramente, era rico em outras características. Embora fosse rico, por amor a vocês ele se fez pobre, para que por meio da pobreza dele vocês se tornassem ricos. Sabe, Jesus, ele abriu aqui um caminho para que todas as pessoas se reconciliassem com Deus, demonstrando aqui que o acesso a Deus, ele não se baseia na riqueza, não se baseia na posição social, mas na fé, no sacrifício expiatório de Jesus Cristo de Nazaré, amém? Então, aqui no Novo Testamento, Jesus é o cumprimento final de todos os sacrifícios em Levítico, por meio da sua morte, por meio da sua ressurreição, aonde ele se tornou holocausto, ou seja, a nossa dedicação completa, onde ele se tornou oferta pelo pecado, ou seja, a nossa expiação completa. Hoje os cristãos, eles podem se aproximar então de Deus com a confiança por causa do sacrifício perfeito de Jesus na cruz do Calvário, que nos purificou de todo o nosso pecado, amém? Então eu encerro aqui, chegando ao final do nosso curtíssimo capítulo 12 aqui de Levítico. Eu espero que você tenha então aprendido um pouco mais da palavra de Deus, e eu peço que você, se for o caso, compartilhe essa mensagem para mais pessoas aprender acerca aqui das leis da pureza ou da purificação, amém? Que Deus abençoe a todos vocês aqui, tenham todos um final de semana aqui debaixo das bênçãos do Senhor e da proteção do nosso Deus, amém? Até a próxima oportunidade, em nome de Jesus.